Fala pessoal, aqui é Alexandro Sales da Verdana Tech. No vídeo de hoje nós vamos ver passo a passo a instalação do Debian 11 lançado recentemente. Caso você esteja trabalhando aí com Debian 10 e pense em migrar para o Debian 11, fique tranquilo, não tem por que começar do zero o teu projeto. Aqui no nosso blog nós lançamos ainda essa semana um trabalho como atualizar o Debian para a versão 11. Então aqui você tem toda a instrução, é relativamente um processo muito simples de como transformar o seu Debian 10 em Debian 11. Temos um vídeo de apoio, repositórios e comandos, tudo aqui para você. Hoje, como eu disse, o nosso foco será um pouco diferente. Vamos então trabalhar em cima do Debian, né, a partir do zero, a instalação. O Debian você pode baixar ele dentro do repositório deles mesmo, dentro do próprio projeto. O site é debian.org e logo aqui à direita você tem baixar Debian. Clicando aqui ele já vai carregar para você o arquivo, né, mandar baixar a imagem mínima, que é a chamada de netinst. Essa imagem tem 377 megas, é uma imagem básica do sistema, certo? Eu não vou baixar agora porque eu já tenho a minha imagem baixada aqui. Caso o teu navegador não abra, né, o download, você pode simplesmente clicar aqui para baixar também, não tem problema algum. O nosso passo a passo de instalação ele vai ser dentro de uma máquina virtual. Vamos usar o VirtualBox, certo? Porque é um sistema relativamente simples para você montar laboratórios. Lembrando que isso, o uso, né, do VirtualBox é apenas para laboratório. A gente não recomenda para uso em ambiente de produção, certo? Já encontramos aí algumas pessoas que, baixei a máquina de vocês, estou usando em produção. Pessoal, tome muito cuidado com isso, tá? A gente disponibiliza máquinas, mas com o intuito de serem usadas para laboratório, tá? Vamos lá então. Aqui apenas uma facilidade que o VirtualBox me permite agrupar, né, as máquinas em vários grupos, criar vários grupos e criar máquinas para cada grupo. Então, cada projeto que eu monto eu tenho aqui, e eu tenho também o meu principal aqui, que seria máquinas limpas, que é o meu repositório pessoal de VMs, vamos dizer assim. Então, vou pegar um cliente que está com Red Hat 8, então eu inicializo o projeto todinho em cima de uma Red Hat aqui, para garantir que chegar lá na hora da implantação a gente não vai ter surpresas, né? Porém, eu ainda não tenho aqui uma Debian 10 e é exatamente isso que a gente vai criar. Eu vou clicar aqui em novo e aqui ele pede o nome da máquina. Coloco aqui Debian underline 11 só para manter o meu padrão, vocês não precisam se preocupar com isso. Aqui eu seleciono o tipo de sistema operacional, no nosso caso é Linux, e aqui a versão que eu estou usando, que é o Debian 64 bits. Perfeito? Avanço. Aqui ele pergunta a quantidade de memória que eu quero para esse host. Aqui ele já vem com 1 GB de memória, né, 1024 megabytes. Isso é mais que suficiente para uma máquina de laboratório, principalmente as que a gente costuma levantar. Criar um novo disco rígido virtual. Posso aceitar a opção que está por padrão. E aqui ele pergunta qual o padrão desse arquivo de disco. Eu vou deixar VDI, que é o padrão dele. Avanço, e aqui ele pergunta se é dinamicamente alocado ou tamanho físico. A gente deixa dinamicamente alocado, até porque dificilmente essas máquinas vão lotar, né, o disco, é só para testes rápidos. Aqui ele pergunta qual o tamanho que eu quero criar esse disco. Eu estou colocando aqui como 8 GB, que é o padrão que ele já vem para mim. É muito mais que suficiente para os testes que a gente faz. Então eu clico aqui em criar. E pronto, ele já criou, né? Veja que eu tenho o Debian 10 aqui e tenho o Debian 11 aqui, minha máquina já está criada. Porém, eu seleciono ela aqui à esquerda e tem esse botão de configurações aqui que eu preciso fazer alguns ajustes. Por exemplo, na parte de sistema eu tenho aqui processadores, eu vou colocar aqui 8 processadores, que é o limite dessa máquina que eu estou usando, desse meu notebook. E eu permito usar então 100% deles. Isso é legal? Não, não é uma prática legal. Só estou fazendo isso para a parte de instalação correr mais rápido, certo? Depois geralmente eu trabalho só com um processador mesmo. Na parte de armazenamento, a gente tem aqui a parte de disco, controlador IDE vazia, que é onde eu seleciono a imagem que eu baixei. Então eu seleciono aqui vazio e aqui à direita eu seleciono o disco, escolher uma imagem de disco.
Então eu vou navegar, eu tenho aqui um diretório onde eu guardo minhas imagens, certo? Tenho aqui GNU Linux e aqui eu tenho Debian. Aqui eu posso simplesmente selecionar com 2 cliques a imagem Debian 11 que a gente baixou. O último ajuste necessário vai ser com relação à rede. Por padrão, ele traz a VM com um padrão de rede no modo NAT. E eu não uso NAT, o que eu uso é placa em modo Bridge e seleciono aqui a minha interface que está conectada à internet, que é a Wi-Fi. Eu tenho 2 placas, a Wi-Fi e a Ethernet. Eu seleciono a Wireless, né, e falo que ela é em modo Bridge, ou seja, quando essa VM subir, ela vai ser como se fosse um mero rush conectado aqui na minha Wi-Fi de casa. Feito isso, dou um OK e posso inicializar a minha VM. Clico aqui no botão inicializar e pronto, já inicializou. Eu vou fechar aqui essa janela principal do VirtualBox e vou ficar só com a janela do virtualizador, marcar para ela sempre ficar no topo. Aqui eu tenho algumas opções de instalação, certo? Tenho Help aqui. Eu vou usar a interface gráfica porque é mais amigável para a gente apresentar no vídeo, só por isso, tá? Então eu posso selecionar qualquer uma daquelas, eu vou usar a interface gráfica e logo na primeira opção ele pergunta qual a linguagem do sistema. Eu vou selecionar aqui português do Brasil. Cuidado para não selecionar português de Portugal, certo? Que ele é o primeiro da lista. Seleciono a minha opção aqui e clico aqui no canto em continuar ou dou um Enter. Ele já vem como Brasil, então posso só dar um Enter. E português brasileiro, que é o teclado, o layout do teclado. Se eu estou usando um teclado brasileiro, é só apenas dar Enter e está tudo resolvido. Agora ele já começa a carregar na memória, né, os componentes da instalação, já fazer detecção de hardware e tudo mais que é necessário. Já está configurando a rede, ou seja, já detectou meu hardware, agora já está configurando a rede e vai pedir um endereço DHCP para o meu roteador. Tendo um servidor DHCP igual a gente tem aqui, ele vai receber um IP de rede. Aqui ele pede agora o nome dessa máquina, que é o hostname do computador. Eu vou usar o nome Verdana Desk Lab, porque futuramente ela pode ser aí a máquina que a gente libera em laboratório no repositório nosso para o pessoal usar, né, como appliance para estudos e tudo mais. Dou um Enter e agora ele pede o nome de domínio. No caso a gente não usa domínio, então eu vou deixar em branco e vou só dar Enter. Ele pede agora uma senha para o root, o usuário administrador da máquina. Vou colocar a senha VerdanaTech e repito a senha VerdanaTech também. Pessoal, para quem não tem costume, para navegar entre esses campos eu estou usando a tecla Tab. Tá? Para subir é Shift Tab, para descer é apenas Tab. Coloquei as 2 senhas, posso simplesmente dar Enter. Ele vai agora perguntar o nome completo para o meu usuário. Eu vou colocar então VerdanaTech Soluções em TI. Ele vai pegar desse nome completo a primeira palavra, né, VerdanaTech, e colocar como caixa baixa, como opção para nome de usuário. Isso não é regra, você pode trocar, mas para mim já atende o propósito. Então deixo como VerdanaTech o nome do usuário. Esse nome de usuário, ele é na verdade o login do usuário na hora de entrar no sistema. E aqui ele pede a senha para esse novo usuário. Então eu coloco VerdanaTech também, VerdanaTech. Repito, né, e dou um Enter. Agora ele pergunta sobre o relógio Time Zone, né? A gente aqui está em Pernambuco, então eu seleciono Pernambuco. Ou seja, se voltarmos a ter horário de verão ou não, isso ele já vai se autoconfigurar desde que esteja atualizado o sistema, né, a base de horário dele. E aqui ele pergunta sobre particionamento de disco. Eu vou usar o assistido. Quando a gente faz uma máquina em produção, o ideal é que seja manual, onde você, administrador, define tudo, mas como é uma máquina de laboratório, a ideia é que ela seja o mais simples possível. Então eu uso o assistido, usar o disco inteiro. Ele pergunta qual disco, eu seleciono o único disco que a gente tem, né, que a gente criou lá na configuração da VM, dou um Enter. Todos os arquivos, aqui ele pergunta qual o sistema de particionamento, como que a gente quer o esquema de particionamento, né? Ele dá aqui a opção, todos os arquivos em uma única partição, que é para iniciantes, é a mais simples possível e é a que vamos utilizar também. Ele nos dá a opção também de partição home separada
e partição home, var e tmp separadas. São templates que ele já traz aqui para gente. No nosso caso, a ideia é ter o máximo de espaço possível para montar um projeto genérico. Então eu posso ter projetos de repente que vão usar diretório home, eu tenho projetos que podem usar o diretório var, e ter uma limitação diferente neles pode acabar dando problema durante um teste de laboratório. Por simplicidade, a gente coloca todos os arquivos em uma única partição. A gente não cria várias partições nesse disco, tá? Lembrando que isso porque a gente está falando de uma máquina em laboratório. Se for usar em produção, aí a questão é totalmente contrária. Vai para o manual, né, a particionamento manual, e lá você vai desenhar o esquema de disco de acordo com a necessidade do teu projeto. Então selecionamos aqui todos os arquivos em uma partição e damos Enter. Aqui ele me mostra como é que ele vai ficar, né, o esquema de particionamento. Se vocês observarem aqui, ele mostra como é que vai ficar o layout, né, do disco. Inclusive ele já aponta que criou uma partição swap, né, para a área de troca de memória de 1 GB, ou seja, daqueles 8 GB que nós criamos, um já foi só para a área de swap. Ah, eu não queria isso, eu queria só os discos mesmo, porque eu vou trabalhar com memória quente, não vou precisar fazer swap, são projetos pequenos, então você poderia ir para dentro do particionamento manual e não usar, né, o assistente igual eu fiz. Mas eu estou indo na parte mais simples. Aqui eu tenho como desfazer, ou seja, tudo que a gente fez layout de disco agora, ele está apenas em esquema, em planejamento, né, em memória, não foi gravado nada. Eu posso simplesmente desfazer e voltar para o início do projeto, ou eu posso finalizar. Vou clicar em finalizar, e agora ele pergunta, tem certeza que você quer escrever essas mudanças em disco? Ele já vem marcado como não por padrão, então não clique em Enter, senão ele vai voltar. Deem a seta para cima, para baixo, ou clique com o mouse, né? E você vai selecionar em sim e então continuar. A partir de agora ele está começando a instalar o sistema básico para a gente, já formatou o disco, já preparou as partições do jeito que a gente fez no planejamento ali do esquema de disco e já estamos avançando agora. Está desempacotando os binários, né, os pacotes que vieram no disco de instalação. E ele agora vai entrar também para nos perguntar coisas relacionadas ao gerenciamento de pacote via internet, o famoso apt, né, para a gente marcar qual repositório nós vamos querer baixar os pacotes quando formos fazer uma instalação. Dependendo de processamento e memória, essa etapa pode demorar mais ou menos, certo? Principalmente também depender de disco, leitura de disco, né? Velocidade do disco. Está instalando o sistema básico agora. Pronto, aqui ele pergunta se eu quero ler alguma mídia adicional, se eu baixei várias imagens do disco, então de imagem de Debian, né? Eu posso colocar aqui para ele ler como fonte adicional de instalação de programas. Só que a gente está usando só a NetInstall e a ideia, fim, é que qualquer pacote que eu instale ele vai direto na internet pegar. Então eu deixo como não e clico em continuar. Aqui ele pergunta onde é o servidor principal que eu quero conectar, então eu coloco a localidade Brasil mesmo. Geralmente eu uso deb.debian.org, não altero essa opção, posso usar qualquer um desses, mas esse aqui sempre me atendeu, nunca tive problemas. Então clique em continuar. Aqui ele pede informações sobre proxy autenticado, se você tiver na sua rede. Como nós não temos, vamos deixar em branco. Mas aqui você tem as instruções de como é que eu coloco usuário e senha, né?
clique em continuar. Agora ele está baixando, conectando ao espelho, né, ao servidor de pacotes lá na nuvem, e está baixando uma lista atualizada, né, de todos os pacotes disponíveis nesses servidores para que eu possa fazer as instalações que eu quiser. Já baixou. Agora a gente vai para a parte de seleção de softwares, né, a serem instalados. Pronto, aqui ele entra na questão que a gente comenta tanto nos livros quanto em qualquer tutorial de instalação que a gente faz. Ele tem um programa, né, de popularidade de software. Como a gente está instalando uma NetInstall, a ideia é que ela fique sempre menor que 400 megas, a ideia, fim, é que eles saibam quais são os pacotes mais utilizados para garantir que esses pacotes venham sempre nessas primeiras mídias, né, de instalação. E os pacotes menos famosos vão ficando para as mídias específicas, né, que são sequenciadas de 1 a N. Então no disco 1 vai ter sempre os mais populares. Eu sempre recomendo clicar em sim para ajudar o projeto com relação a isso. Ele vai basicamente coletar informação de quais pacotes você está instalando via apt-get. Então você ajuda a colaborar e se ajuda também, que geralmente na primeira mídia já pode ter os pacotes que você mais instala. Aqui ele pede para selecionar as instalações. Se você estiver instalando ele pela primeira vez, quer ver um ambiente desktop, igual esse meu aqui que eu estou usando, é o Gnome também. Então basta você selecionar aqui ambiente de área de trabalho do Debian e selecionar o Gnome. Você pode mudar a interface gráfica que você quiser, certo? Mas no nosso caso a gente vai tirar o ambiente gráfico todo, deixar só o utilitário de sistema padrão, que é o sistema bem básico, né? É a base do sistema só, e vou só adicionar servidor SSH. É a única coisa que a gente instala nessa imagem. Todo o restante, vou usar o Apache, PHP, MySQL, a gente faz isso tudo manualmente depois. Vou clicar aqui agora em continuar. E agora ele vai ver se os binários que ele tem em disco estão desatualizados com relação ao repositório apt, né? Se tiver versão mais nova na internet, ele baixa a mais nova e instala. E se tiver as versões forem iguais, né, tanto na mídia de instalação na imagem ISO quanto na internet, ele usa da imagem ISO. Isso ele resolve para a gente automaticamente. Já baixou todos os pacotes, já está agora extraindo, configurando. Lembrando novamente que essa parte pode demorar mais ou menos dependendo de memória, processador e disco. Finalizada a instalação de todos os pacotes, e agora a gente vai para a última etapa, que é com relação ao Grub, o gerenciador de boot. Ele pergunta se eu quero, ele detecta, né, que eu tenho um único sistema operacional instalado e preciso do Grub então para dar boot na máquina. Basta deixar em sim, clicar em continuar, e aqui nessa tela eu seleciono no caso o meu disco onde eu acabei de instalar. Certo? Muito cuidado para não deixar em branco aqui. Selecione aqui o seu disco e clique em continuar. Feito isso, ele vai criar a imagem boot, né, gravar ela em disco, a aplicação de boot do Grub, e vai finalizar a instalação e reiniciar o computador, né, a máquina virtual,
E quando ele reiniciar, subir novamente, a gente já está então com o Debian pronto para uso. É só sentar e operar o sistema. E isso seja só modo terminal como nós fizemos, ou até mesmo com interface gráfica. A diferença é que vai demorar um bocado mais, né, se instalar a interface gráfica. Então ele diz aqui, ó, instalação completa, clico em continuar, finalizando a instalação, reinicializando o sistema. Já matou todos os processos e pronto. Está subindo a minha máquina virtual recém-instalada. Prontinho. Temos um Debian 11 para uso. Eu jogo aqui o usuário e jogo aqui a senha. Para quem não está acostumado, o Linux ele não mostra os caracteres de senha, né, na tela. Você pode continuar digitando a sua senha e ele vai estar lendo sem problema nenhum. Digite a senha e no final dê um Enter e você está logado no sistema. Prontinho. Nosso sistema está instalado. Temos aqui o disco, né? Temos aqui com relação à memória e temos também PSLX, PipeGrep, SSH, temos aqui o SSH rolando também, ou seja, eu já consigo fazer um acesso remoto. Se eu der um IP AD, veja que ele já vai mostrar para a gente aqui as nossas interfaces de rede, né? Tenho duas interfaces aqui, uma é a de loopback, que todo sistema operacional de rede tem, certo? E tenho a ENP0S3, que ele me dá aqui o IP 192.168.8873. Ou seja, se eu pegar aqui o meu terminal na minha máquina local, digitar SSH Verdana Tech, que é aquele usuário que a gente criou, né, durante a instalação, @192.168.8873, ele vai dar a chave, eu dou um yes para aceitar a chave de criptografia, e agora ele me pede a senha que eu coloquei Verdana Tech também. Pronto, já estou dentro dessa máquina. Então, acabei de acessar via rede da minha máquina local à minha máquina virtual, passando pela rede, via SSH. Pessoal, era só isso mesmo que a gente queria para esse vídeo. É para o pessoal que nunca instalou, né, tem medo de instalar um Linux. Esse é o procedimento básico, o mais básico possível para instalar um sistema Linux. Não é bicho de 7 cabeças e eu encorajo você aí, caso nunca tenha feito, a fazer. Você vai se surpreender com a estabilidade do sistema. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.